Ok, boa tarde a todos, pessoal. Então, como a professora Ana Lúcia comentou, eu vou apresentar o trabalho que se chama Transporte Coletivo e Covid-19, Barreiras e Soluções sob a Perspectiva do Usuário. Esse trabalho foi desenvolvido com as minhas demais 4 coautoras, incluindo a professora Ana, que está aqui presente. Tá? Bom, acho que está todo mundo cansado de ouvir falar sobre coronavírus já, e que ele é um vírus novo, com alta capacidade de espalhamento, e que essa habilidade do vírus de chegar em todos os cantos do planeta alterou as nossas formas de relacionamento, consumo e deslocamento. Então, nesse momento, né, que esses números mudam o tempo todo, mas nesse momento o Brasil já tem mais de 6 milhões de casos e mais de 150 mil mortes. Então, essa capacidade do vírus de alterar a nossa forma de deslocamento também afeta o sistema de transporte coletivo, que já vinha sofrendo com uma redução do número de passageiros, né? Então, de 2017 a 2019, a NTU aponta que já tinha uma perda de 25% de passageiros, mas em 2020 essa perda chegou a 71%, pelas ações de restrição de circulação, né, e pela percepção dos usuários de que o transporte coletivo pode ser um potencial vetor de transmissão do vírus. Isso porque o sistema de transporte coletivo, ele acontece dentro de um espaço limitado e fechado, que são os próprios veículos. É difícil fazer controle de acessos para ver se as pessoas que estão embarcando ou desembarcando estão contaminadas de alguma forma. E, invariavelmente, os passageiros precisam tocar em múltiplas superfícies durante a sua viagem, né? Seja na hora do pagamento, para se segurar, para assentar. Então, esses possíveis pontos de contato também são pontos de contágio. Mas é importante dizer que cerca de 1/3 dos brasileiros dependem do transporte coletivo seja para prestar um serviço essencial durante a pandemia, né, ou para continuar fazendo seus deslocamentos diários no pós-pandemia. Então, o transporte coletivo é um serviço extremamente importante para o Brasil e não pode ser descontinuado como aconteceu em alguns locais durante o ano de 2020. Então, dentro desse panorama, a nossa principal pergunta que a gente busca responder nesse trabalho seriam quais as barreiras ao uso do transporte coletivo foram criadas pela Covid-19 e quais medidas são mais importantes para os usuários para aumentar a confiança deles ao usar o transporte coletivo e evitar, consequentemente, que esses usuários busquem se deslocar depois por modos menos sustentáveis de transporte. Então, para isso, a gente aplicou um formulário online desenvolvido no Google Forms. A gente teve um total de 700 respostas em todo o Brasil. Ele foi divulgado por meio de redes sociais. Mas nesse trabalho, a gente está usando as 314 respostas que são de residentes da região metropolitana de Porto Alegre. Então, desses, 61% deles eram mulheres e 47% usavam o transporte coletivo ao menos uma vez por semana, ao menos uma vez por semana. Desses usuários de transporte coletivo, 55% usavam mais de 5 vezes por semana, e os principais horários de uso são os picos da manhã e o pico do fim do dia, das 7 às 9 e das 17 às 9 horas. A gente utilizou nesse trabalho o banco de dados completo, né, de usuários, de não usuários e de usuários de transporte coletivo para o modelo 1, que a gente buscava entender quais eram os fatores que influenciavam o medo de contágio da população em geral. No modelo 2, os fatores que influenciavam o medo de contágio nos usuários de transporte coletivo. E nos modelos 3, 4 e 5, que aparecem no trabalho, a gente buscava, então, identificar as barreiras ao uso e quais seriam as soluções para garantir segurança dos usuários durante a circulação do vírus. Devido aos 5 minutos de tempo que eu tenho para apresentação, eu não vou apresentar os resultados do modelo 1 e 2, vou focar nos resultados dos modelos 3, 4 e 5, que são os resultados mais importantes do trabalho, mas na apresentação assíncrona os resultados estão lá e no artigo também. Ai, que bom. Modelos 3, 4 e 5, eles são modelos logit multinomiais com explosão de ranking, porque o que nós apresentamos para os respondentes nesse momento eram alternativas de soluções e de barreiras, e os respondentes deviam ranquear qual delas eles achavam mais importante. Então, esse método de explosão de ranking foi o mais apropriado para fazer a avaliação nesse cenário, né? Bom, então tá. O modelo 3 vai tratar das barreiras, que é as características do transporte coletivo que fazem os usuários sentirem-se inseguros, e os modelos 4 e 5 das soluções.
porque nós dividimos as soluções em dois grupos. O primeiro grupo eram soluções que os usuários estavam acostumados a identificar, ou seja, que diversas cidades no Brasil aplicaram esse tipo de medida para tentar minimizar a transmissão, e o segundo grupo seriam de soluções um pouco mais não tão usuais, né, e que os usuários não estariam tão acostumados, não teriam uma identificação tão significativa. Então, os resultados já para o modelo 3. A ordem final de ranqueamento, né, depois das análises estatísticas, a ordem final foi essa. Então, a principal barreira para os usuários é que os veículos são locais fechados. A segunda é que existe a circulação de muitas pessoas diferentes naquele local. E a terceira é a necessidade de encostar em lugares em que outras pessoas encostaram. Daí depois nós temos a aglomeração dos veículos, o fato dos veículos rodarem com o ar-condicionado ligado, que na época que a gente fez a pesquisa era que foi em maio, junho desse ano, era um fator importante na transmissão do vírus. E depois, na sexta lugar, a aglomeração dos pontos de embarque e, por último, o tempo prolongado que se passa dentro dos veículos. Mas a principal barreira foi, efetivamente, os veículos serem locais fechados. No modelo 4, e daí a gente já apresenta algumas das soluções, essas as soluções mais usuais, a que foi considerada como mais importante e que faria os usuários se sentirem mais seguros é limitar o número de pessoas dentro do veículo. Seguidas, então, por uso de máscara e higienização dos veículos. Em quarto lugar, desligar o ar-condicionado. Em quinto, bloquear e demarcar lugares disponíveis para utilização. Na sexta, disponibilizar álcool gel. E a sétima, a última medida, foi a medição da temperatura. Já as soluções, então, que não eram tão comuns, assim, não foram aplicadas com tanta regularidade nessa situação de pandemia no Brasil. A primeira seria aumentar a oferta. A segunda, operar com veículos maiores. A terceira, alterar os horários de início de atividades para evitar aglomerações nas horas pico. A quarta, informar o número de passageiros nos veículos antes do passageiro embarcar. A quinta, separar os assentos com proteções de acrílico. E na sexta posição, nós teríamos empatado, então, porque o valor PI não deu significativo, o desconto para viagens fora de pico e a reserva de lugares por meio de aplicativos. Então, alguns pontos de atenção geral desses resultados. Os modelos 1 e 2, só para comentar com vocês aqui, um dos elementos mais importantes foram as pessoas têm mais medo do contágio quando elas convivem com grupos de risco e quando alguma pessoa da família já foi contaminada. Então, essa proximidade com a doença, né, faz com que as pessoas percebam mais os riscos e o medo aumenta, então. Quanto às barreiras, isso também se refletiu nas soluções. Existe uma preocupação dos usuários com o contato com os demais usuários, né? Então, deu para ver que as barreiras era encostar em locais onde as outras pessoas encostaram, o número de pessoas no veículo, e as soluções também consideradas como mais importante era limitar o número de usuários, usar veículos maiores, todas, assim, soluções que trabalhavam um pouco nessa ação de interação entre os usuários. Bom, aumentar a oferta, que foi uma das soluções consideradas como principal, ela é uma demanda antiga dos usuários de transporte coletivo, né? E a pandemia, então, veio só reforçar essas necessidades e isso se demonstrou nos resultados. E alguns pontos que é importante ressaltar é que os operadores, muitas vezes, necessitam de apoio para implementar essas medidas. Seja apoio legal, para, por exemplo, obrigar que os usuários usem máscara, por exemplo, dentro dos veículos, ou seja, apoio financeiro, né? Porque aumentar a oferta, trabalhar com veículos maiores vai ter um impacto significativo na tarifa e esses operadores vão precisar de apoio institucional, governamental, para fazer com que essas ações sejam implementadas. E elas também precisam ser comunicadas, porque como aqui a gente está trabalhando com a percepção do usuário, ou seja, como ele percebe o risco, o que ele acha que é mais seguro por percepção, se as ações não forem comunicadas, por exemplo, como higienização dos veículos, esse efeito não vai ser identificado, né? Então, é importante que essas ações sejam comunicadas e que os usuários estejam cientes dos esforços dos operadores e do poder público para garantir que o transporte coletivo não vai ser, então, um vetor de transmissão da doença.
Bom, como conclusões, a gente só queria ressaltar que o transporte coletivo presta um serviço essencial à população e identificar essas medidas que previnam o contágio nos sistemas de transporte coletivo e que são valorizadas pelos usuários, elas permitem que os investimentos sejam direcionados para ações que realmente vão impactar a percepção de segurança, né? De forma a prestar um serviço de qualidade e adequado com as necessidades percebidas pelos usuários. Opa, muito obrigada. Muito obrigada a você, Shana. De fato, um trabalho muito importante, muito pertinente e atualíssimo mais do que nunca. Eu fico aqui me perguntando, enquanto você fala para as condições trazendo isso para as condições do Rio de Janeiro, onde segunda-feira muitas pessoas dormiram na rua e nas próprias estações do BRT, frente a uma greve, né? Uma sugestão para você incluir no seu estudo seria a percepção dos trabalhadores da área de transporte. Porque essa greve que aconteceu, ela trouxe, né, na verdade, ela escancarou algo que os operadores de transporte e a sociedade, de um modo em geral, muitas vezes, principalmente a sociedade, não vê. É como aquele trabalhador que ele está ali executando uma tarefa importantíssima e parece que ele é transparente, né? E essa greve de segunda-feira que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, ela escancarou, na minha opinião, exatamente mais uma das nossas muitas deficiências em relação ao transporte coletivo. E que, na verdade, essas deficiências, elas cada vez se tornam mais importantes à medida que a demanda pelo transporte coletivo aumenta, principalmente por uma série de questões, como, por exemplo, as migrações, o número de pessoas que vivem nas grandes cidades, enfim, por todas as razões associadas, e com a questão da pandemia, essas questões e essas deficiências, ou fraquezas, né, elas estão cada vez mais escancaradas, e a questão, como uma sugestão no seu trabalho, seria considerar, incluir na sua pesquisa, esse grupo específico de motoristas, acho que poderia contribuir. Bom, é um comentário, claro, a ideia é ajudar e contribuir. Eu vou liberar para as perguntas, se alguém mais quiser, se professor Max, ou a própria professora Ana, ou os demais ouvintes querem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Um comentário, mas também elogiar a apresentação da Shana. De fato, um ponto que me chamou muita atenção foi a questão da comunicação. Acho que esse ponto tem grande relevância também para a conscientização das pessoas. Aqui em Portugal, a cidade que eu vivo aqui é uma cidade pequena, que é Coimbra, em relação comparadas a Porto e Lisboa, e aqui, assim, como qualquer lugar do mundo, está tendo o problema da Covid. Mas curioso que, à medida que você foi colocando as imagens, eu fui observando como que é o transporte público aqui, no caso, né? E, de fato, as pessoas aqui, elas não sentam uma do lado das outras. Tendo duas vagas, tendo uma pessoa, vai sentar uma pessoa, a não ser que sejam pessoas conhecidas. Fora isso, todas as pessoas ficam em pé dentro do ônibus ou um pouco mais distante. E também aqui é fornecido álcool gel para qualquer pessoa que utiliza o transporte público, né? Mais uma vez, parabéns e obrigado pela sua apresentação. Obrigada. Eu estou em Lisboa também, professor, então eu sei como... Ah, está em Lisboa? Eu não sei como é que está aí. Sim. Mas aqui, estou fazendo uma parte do meu doutorado aqui, e sim, realmente, a relação com o transporte coletivo é diferente mesmo, aqui do que é no Brasil mesmo.
Mas também porque, bom, né, o Brasil tem muita gente para transportar e nessas grandes cidades, como a professora Ana Lúcia falou, tem esses problemas. E acho que é entender o que é possível fazer para que os usuários e o principal objetivo da pesquisa era evitar que as pessoas deixem de usar o transporte coletivo para migrar para outros modos e assim, e a gente não pode se enganar que todo mundo vai começar a usar carro, porque muita gente vai começar a usar moto, por exemplo, né? E daí pode ter uma influência na acidentalidade, que foi o trabalho que o colega apresentou antes. Então acho que a gente tem que conseguir manter os usuários, não só atrair novos, mas manter os que já estão no transporte coletivo. E se a gente ficar falando de carro, transportes individuais, chega a dar arrepios, porque, né, a gente fica pesquisando, a gente quer trabalhar, de fato, com transporte partilhado, transporte coletivo, e, dependendo da especificidade da cidade, transporte de massa, né? Mas a Covid é um grande impeditivo. Parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Professora Ana, quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Obrigada. Não, simplesmente gostaria de agradecer as contribuições de vocês. Achei bem interessante o comentário de incluir a percepção dos transportadores, dos motoristas. Aqui no trabalho estamos olhando do ponto de vista do usuário, mas sem dúvida algumas percepções são divergentes e as duas vão contribuir para entender melhor todo esse tema de transporte coletivo em época de pandemia. Obrigado a vocês pelas considerações. Obrigada a você pela participação, professora.